Boa tarde a todos aí, pessoal. Conforme eu comentei no grupo, eu vou tratar de mais uma das 11, né? Então aí ficam faltando 9 das resoluções que estão no conteúdo para técnico administrativo do Ministério Público, certo? Eu peguei mais ou menos na ordem que está no edital, então agora é a resolução 181, que é uma resolução que ela não é da do Gabinete Geral do Procurador de Justiça, né? GGPJ, né? Ela é do Conselho Nacional do Ministério Público. E aí ela já começa, né, dizendo do que se trata, né? Ela trata do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público. Vamos lembrar, na Constituição Federal, a gente já tem lá que isso é uma prerrogativa do Ministério Público. Na Lei 8625, a gente tem mais uma vez que isso é prerrogativa dos Ministérios Públicos dos Estados dentro das suas esferas de competência. Quando a gente for para a lei complementar, que no canal ainda não chegamos nela, estamos quase lá, a gente vai ver a mesma coisa. E essa resolução, ela faz o quê? Ela traz mais detalhes a respeito de tudo aquilo que já está na lei. Então não tem nada de muito novo, só detalhes a mais, né? Essas resoluções, na minha opinião, para ser bem sincero, elas servem muito mais para dar uma noção ao sujeito de como é o conteúdo do que para cobrar coisa em prova. Quando você entende como funciona a elaboração da resolução e a que ela se propõe, você começa a entender a lei que você estudou antes melhor, que de repente na primeira leitura, quem não tem algum traquejo com direito, está começando agora, às vezes tem dificuldade com linguajar, juridiquês, essas coisas. Então, elas, como eu falei, elas mais ajudam do que atrapalham. Então, o comecinho dela, né, eu não vou ler ela toda, ela é a maior, inclusive, de todas, tá? Eu consegui enxugar, tirando aquelas referências de lei que tem e tudo, para ela ficar um pouquinho menor, e ela está com 15 páginas. Mas com uma fonte 12, então não é nada demais, não. E ela fala, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência fixada no artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 1º. O que é isso? É o 130A que trata do Conselho Nacional do Ministério Público na Constituição Federal. Vamos dar só uma olhada nele. Eu separei ele aqui para nós termos como referência, né? Artigo 130A da Constituição Federal Brasileira. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros. Isso é uma informação importante que provavelmente vai cair em prova. Nomeados pelo Presidente da República, outra informação valiosa, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Então, cada um daqueles membros vai ter que ser aprovado pelo Senado para mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Quase tudo relacionado ao Ministério Público, de órgãos de poder, de alto escalão, são 2 anos sendo admitido uma recondução. Grava isso, tá? A hora que aparecer uma exceção eu aviso, que é onde pode haver uma pegadinha. Mas, em geral, até onde eu me lembro, da parte que eu estudei de MP, é sempre mandato de 2 anos admitido uma recondução. O parágrafo 2º, no qual a resolução se baseia, diz: compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do MP e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, né, aí o inciso citado, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares do âmbito de sua competência ou recomendar providências. Ela quer dizer basicamente o seguinte: nós redigimos essa resolução baseando-nos na Constituição, para pegar aquilo que está na Constituição, que é pequenininho, só um artigo com poucos incisos ou parágrafos, e expandir para dar mais informações, para que quando a lei precisar ser aplicada, existe um embasamento legal
que explique aquilo, de como aquilo vai ser aplicado, como é que o juiz vai aplicar num determinado processo, como é que o procurador ou um promotor vai promover uma causa, né, vai oferecer ao juiz, né, uma denúncia, ou vai receber uma queixa-crime e vai transformar aquilo num processo criminal, e por aí vai. E aí tem os considerandos, né, considerando as conclusões do procedimento de estudos e pesquisas de 2017, aquele quer dizer o seguinte, eu não vou ler esse trecho todo não, porque eu já li antes, tá? Mas basicamente esses considerandos aqui, eles estão se baseando em decisões do STF, né? Por exemplo, aqui segundo o STF, o Ministério Público dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Então ele está justificando uma coisa que já está na Constituição, só dando mais alguns detalhes. Considerando que o ministro Roberto Barroso, em julgamento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ele disse: a Constituição de 88 fez uma opção inequívoca pelo sistema acusatório e não pelo sistema inquisitorial, né? Criando as bases para uma mudança profunda na condução das investigações criminais e no processamento das ações penais. A diferença entre o sistema acusatório é que no sistema acusatório você tem assegurada a ampla defesa. E como eu já falei até no último vídeo, né, para você ver como as coisas se repetem, no sistema inquisitório, a autoridade tomaria a decisão baseada no que ela investigou e sem te dar, né, no caso, sem dar ao indiciado o direito à ampla defesa e ao contraditório, né? Seria um regime autoritário. O Brasil, no período da ditadura, do regime militar, passou por um estado policialesco que era basicamente inquisitorial, né? Então era raro a pessoa ter direito a contraditório e ampla defesa. O que as investigações apurassem, e aí poderiam ser levianas, fraudadas, etc., era o que estava valendo, né? Então, na nova ordem constitucional, uma ordem democrática, um sistema político democrático, faz-se necessário o sistema acusatório, né? Onde você tem três partes. Tem uma parte que acusa, que é o Ministério Público, né? Você tem a parte que lança a mão do contraditório da ampla defesa, que é o acusado junto com o seu advogado, que pode ser a Defensoria Pública, se ele for hipossuficiente, ou uma pessoa que tem dinheiro para pagar um advogado, é o seu advogado, seu promotor, seu defensor. Promotor significa isso também, tá? Não é só o membro do Ministério Público. Um advogado, ou melhor, eu falei errado, promotor, é procurador, tá? Como tem no Ministério Público o procurador, um advogado privado é um procurador também, um defensor público também é um procurador. Ele tem uma procuração sua para defendê-lo em juízo, tá? É bom se acostumar com essas palavras. E, enfim, aí ele fala de coisas, né? A carga... Ah, sim, essa é muito importante. Considerando a carga desumana de processos que se acumulam nas varas criminais do país e que tanto desperdício de recursos, prejuízos e atraso causam no oferecimento de justiça às pessoas, de forma alguma envolvidas em fatos criminais. Quer dizer, ele está falando aqui da sobrecarga do poder judiciário e das funções essenciais da justiça, né? E que muitas vezes pessoas inocentes estão lá sendo julgadas ou elas não são inocentes, mas são causas menores e elas cabem à justiça especial, que foi criada na década de 90 pela Lei 9.099, para tratar de causas até R$40 mil, se for na esfera civil, ou para pequenas lesões corporais ou crimes menores. Temos os juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais. Basicamente, essa resolução está explicando aqui nos considerandos o porquê dela está sendo editada. E aí ela traz as regras do procedimento investigatório ao qual
o Ministério Público está submetido, né? Submetido, né? Por exemplo, artigo 1º, procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória. Lembra, né? Nele não é assegurado ainda o contraditório e a ampla defesa. É só uma investigação, não é uma acusação a ninguém, né? Instaurado e presidido pelo membro do MP com atribuição criminal, ou seja, vai ser um promotor ou um procurador da esfera criminal, porque no Ministério Público as funções são divididas. Tem o pessoal do meio ambiente, tem o pessoal da civil, tem o pessoal da família, da tutela coletiva e da criminal, por fim. Então, é a competência dos membros do MP que atuam na área criminal, e não de um que atua em outra área, que não tenha nada a ver com a área criminal, certo? É uma prerrogativa deles, enfim. Aí eu grifei aqui outra informação importante, tá? Realmente não vai dar para falar sobre tudo, é importante que vocês leiam, né? E, tendo dúvidas, aí recorram a mim, se assim o quiserem, ou ao seu professor, enfim. Artigo 2º. Em poder de quaisquer peças de informação, ou seja, qualquer evidência, qualquer prova, qualquer indício, o membro do MP poderá promover a ação penal cabível, instaurar procedimento investigatório criminal. Cara, tudo isso está lá na Constituição, tudo isso está na Lei 8.625, tudo isso está na Lei Complementar 106, que é a lei orgânica do MP do RJ. Encaminhar as peças para o juízo especial criminal, é o que eu falei, caso a infração seja de menor potencial ofensivo, ou seja, o camarada foi lá e roubou um celular, foi preso em flagrante. Eles não vão mandar aquilo para um juiz de vara, eles vão mandar para um juizado especial, em que muitas vezes, na maioria das vezes, nem tem um juiz lá, tem um advogado que chama-se juiz não togado, né? Ele não é um juiz propriamente, mas é alguém com experiência, e que vai, né, tentar fazer a composição, a autocomposição das partes, da pessoa que foi furtada, ou roubada, assaltada, e do cara que assaltou, e tentar chegar a um acordo ali, com, no caso da esfera penal, com a presença de um membro do Ministério Público ali, fazendo, né, um meio de campo. Então é assim que funciona o juizado especial. Quando é cível, por exemplo, o cara me xingou na internet, eu me ofendi e processei ele. Antes daquilo ir parar na justiça comum, na vara, para a economia de dinheiro, de recursos, de pessoal, de tempo, de tudo que você puder imaginar, eu vou ser chamado para um juizado cível de pequenas causas, para ir lá com a pessoa que supostamente me ofendeu e eu a processei, e vamos tentar chegar a um acordo. Nessas causas nem sempre é necessário ter alguém do Ministério Público. Pode ter, ele tem essa prerrogativa. Mas são casos mais leves. Veja bem, eu posso lá no processo pedir 10 mil reais de indenização. Aí o cara realmente me ofendeu, falou alguma coisa muito séria sobre mim, me difamou, me injuriou, etc. Foi feio, falou o diabo de mim. Eu peço 10 mil, aí a pessoa que está lá intermediando, o juiz não togado, alguém que o faça, né, faça as vezes dessa pessoa, não necessariamente um juiz de carreira, vai falar, cara, ele quer 10. Vocês concordam em ficar em 5 mil ao invés de 10? Aí se eu disser, concordo, eu nem preciso estar com o advogado, tá? No juizado civil você não precisa... na parte civil de advogado, você vai você mesmo, sozinho, se quiser. Se quiser levar advogado, é permitido, tá? Aí eu falo, não, beleza, tá bom, já nem estou mais com raiva, vamos ficar em 5 mesmo. Aí o cara vai lá e chora as pitangas dele, 5 tá demais para mim, eu estou desempregado, eu não sei o que, barará, eu dou 3. Aí a ideia é essa, é tentar resolver aquilo em 20 minutos, meia hora no máximo. Aí o cara fala, cara, leva em conta isso aí, vamos resolver esse negócio e acabar com essa história logo. Eu falo, tá bom, me dá 3 mil e fim de papo. E aí acabou ali o processo. Ou seja, economizou pessoal, economizou tempo, material, recurso, e aquilo não foi parar na mão de um juiz
tem coisas muito mais sérias para tratar do que um furto de um celular, de uma difamação, de uma ofensa, de uma injúria, ou seja lá o que for, certo? E aí ele fala sobre o procedimento investigatório criminal, tá? Eu, mais uma vez, estou fazendo esse vídeo para apresentar o PDF que eu vou disponibilizar quando eu subir o vídeo, tá? Das investigações conjuntas, tá? Quando pode haver crimes em que se juntem membros de vários estados, tá? Do Ministério Público da União e mesmo de outros países, a depender da causa, né? Investigações conjuntas criminais, são quando ocorrem crimes muito sérios que atravessam fronteiras do país, como é comum no caso do tráfico de drogas, né? A droga vem lá do Paraguai, entendeu? Pode acontecer de uma força-tarefa ser montada entre autoridades brasileiras e paraguaias, do governo do estado do Paraná, do Ministério Público da União e dos equivalentes lá do Paraguai, para fazer uma força-tarefa de investigação com relação a esse crime que está acontecendo, a essa quadrilha que está atravessando a fronteira do Paraguai para o Brasil com drogas, ou qualquer outro exemplo similar, certo? Então são investigações conjuntas. Aí ele fala no capítulo 3 da instrução, né? O membro do MP, observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, o que é isso? São assuntos que a Constituição reserva ao judiciário, ok? Tem coisas que só o judiciário pode fazer, o MP não pode fazer, então ele tem que respeitar os limites dele. Como eu falei, ele tem vedações também. E sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional, poderá, né, respeitando a sede jurisdicional, o MP poderá fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer outras diligências, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, e segue o inciso, requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusive de natureza cadastral. A outra resolução falava disso também. Veja como a coisa é repetitiva. Depois você vai acabar até decorando aquilo e até gostando e ficando satisfeito, né? Se empolgando. Porra, essa parte da matéria eu estou bem. Me dá mais tempo para estudar mais a matemática e o português, que lá no grupo, por exemplo, tá sendo um assunto muito comentado, né? Informática, etc. Notificar testemunhas e vítimas, requisitar sua condução coercitiva, tudo isso estava na outra resolução. Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa pública no exercício de função pública poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação e do registro, né, do dado ou do documento, enfim, tirando os casos realmente previstos em sigilo, tirando isso, o Ministério Público ele vai ter pleno acesso àquilo que ele requisitar. Tá? Cara, eu estou achando tão parecido, por te falar a verdade, que às vezes eu estou a impressão que eu estou na mesma... Não, é a 181, ó. Eu cheguei a pensar que eu estava cometendo uma gafe aqui e lendo a mesma, porque os itens são tão parecidos, só que essa resolução é maior. Aí depois ela vem falar da instrução, persecução patrimonial, eu vou dar uma lida sobre isso, tá? A persecução patrimonial voltada à localização de qualquer benefício derivado ou obtido direto ou indiretamente da infração penal ou de bens ou valores lícitos equivalentes, com vistas à propositura de medidas cautelares reais, confisco definitivo e identificação do beneficiário econômico final da conduta, será realizada em anexo autônomo do procedimento investigatório criminal. A persecução patrimonial é o seguinte: o cara comete um crime e as pessoas as autoridades já estão desconfiadas que esse cara é culpado. Então, por precaução, por medida cautelar, já há uma persecução em torno de tudo que esse cara tiver de valor, entendeu? Imóveis, ações na Bolsa de Valores, toda sorte de bens materiais
ou até mesmo obras de arte, coisas assim, eles já vão ficar de olho em confiscar esses objetos, esses pertences, esses bens do patrimônio, que pertencem ao patrimônio do investigado, caso o cara suma, entendeu? Ou caso ele seja condenado, né? Ele vai ser condenado a ressarcir o erário se ele causou um prejuízo de, sei lá, 50 milhões, aquele prejuízo vai ser abatido dos bens dele, da casa dele, da lancha dele, do iate dele, seja lá o que for. Então existe também um regrativo prevendo isso. Da publicidade, tá? A publicidade é a mesma coisa que está na outra resolução, na 1875, se eu não me engano, perdão, agora 1678. Enfim, vocês têm aí ela porque eu botei disponível lá, né? Fala da publicidade, dos direitos das vítimas, e o que eu quero mesmo chegar é na parte, aqui, no capítulo 7, que é o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Quase toda semana eu vejo alguém, um réu, porque eu trabalho na vara dos réus, recebendo do Ministério Público essa proposta, a ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. O que significa? Significa que se o cara confessar o crime e for um crime não violento, ou seja, como está escrito aqui, de médio potencial ofensivo, que não envolvam violência ou grave ameaça, o objetivo é evitar o processo penal e economizar recursos. Então o cara vai confessar, isso vai constar da ficha dele. Mas em compensação ele não vai ser preso, entendeu? Vai constar lá que ele cometeu aquele crime, ele não vai sofrer o devido processo penal. É um acordo de não persecução penal. O Ministério Público se compromete, ele confessando e cumprindo todos os outros requisitos do acordo, que ele não sofrerá o processo penal. Então ele se livra desse processo, mas ele confessa o crime. É uma faca de dois gumes. Em alguns casos, às vezes o defensor recomenda que o cara não aceite o acordo. Quando o cara acha que o cara é inocente realmente, e tem meios de provar, ele não aceitar o acordo, porque o acordo ele implica a confissão. Certo? Então se o cara confessar, confessou, eu disse que roubei, então eu roubei. É a minha palavra, eu estou dizendo. Então às vezes, mas é raro, geralmente esses acordos, a melhor coisa que se recomenda ao réu é aceita o acordo, meu amigo, você se livra logo desse pepino e toca a tua vida para frente. Né? Se quiser ser funcionário público, aí infelizmente isso vai ficar ruim para você. Dependendo do cargo, você não vai conseguir. Né? Aí tem mais o artigo 18, que fala do acordo de não persecução também. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal quando cominada pena mínima inferior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, quando a pena mínima for inferior a 4 anos, é possível, tá? Se ela for superior, aí já não é possível. É mais um detalhe. Mas eu recomendo que vocês leiam isso, cara. Com o tempo vocês vão até gostar, creio eu. Tá? Quem não é do direito, né? Quem está fazendo para área administrativa e muitas vezes não teve contato com o direito, não passou pela faculdade de direito e nem pretende passar, entendeu? Eu agora estou cursando direito, mas eu até pouco tempo atrás eu nem sonhava com isso. Comecei a fazer por interesse mesmo, para me formar mais, para me especializar mais no local onde eu trabalho e em outros locais para onde eu possa ir, se Deus quiser, ao passar em outros concursos. Aí da conclusão e do arquivamento, aquela coisa, quando o troço não dá em nada, não vai para frente, existe o arquivamento, ou quando ele realmente é constatado, existe a conclusão com o envio dos autos para o juiz. Então é disso que trata o capítulo 7. E vamos ver aqui por fim, aí as disposições finais e transitórias, que são só alguns detalhes, e no final tem lá, só para lembrar, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Quem é mais ou menos antenado em política lembra quando esse cara foi PGR. Ou seja, lembrando que o PGR ele preside o Conselho Nacional do Ministério Público como membro nato. Então, ao se tornar PGR, ele automaticamente vira presidente do CNMP. Isso é passível de cair em prova.
Eu lembrei do Janot por isso. O Janot ele foi PGR por um tempo, no governo Dilma, Temer, não lembro bem qual foi, e ele era ao mesmo tempo, como está escrito aqui, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Então, por hora eu vou ficando por aqui. Vou só deixar um recado rápido. Está se falando muito a questão lá de matemática, né? Principalmente, português também, mas mais matemática. Eu vou tentar procurar e fazer uma busca aí bem feita de um material de suporte, cara, porque a matemática você aprende treinando, não é assistindo aula, infelizmente. Ah, tem um professor fulano de tal que é maravilhoso, ele pode até ser mesmo, e tem muitos maravilhosos, mas o cara aprende matemática pegando lápis ou caneta. Hoje em dia eu recomendo caneta, porque na prova não pode usar lápis, né? Antigamente a gente recomendava lápis, para poder apagar, reescrever e fazer exercício. E o que eu quero dizer com isso? É que as questões de concurso elas já estão num nível em que se pressupõe, né, que o cara já tenha passado em algum momento da vida dele pelos exercícios de fixação, que são aquelas listas de 100, 150, questões repetitivas mesmo. É aquilo ali que dá a cancha para o cara em matemática. E é por não fazer isso na idade adequada, que hoje em dia as escolas são muito permissivas e acham que o importante não é decorar, para que eu vou ter que saber juros, para que eu vou ter que saber razão e proporção se eu quero ser advogado? Tá aí, para isso, para passar no concurso público, entendeu? Então aquele papo que muitos professores incentivaram isso, não, passam às vezes o aluno em escola pública, então a regra basicamente é passar o aluno. Basicamente o que eu falo é porque não são todas, tá? Mas eu sei de muitos casos reais, tá? Não é fofoca, não estou inventando, de escola pública que realmente não reprova o aluno para não perdê-lo, sei lá, para o tráfico. Eu não sei, é um beco sem saída, é uma sinuca de bico. Então, voltando aqui à questão da matemática, eu vou tentar procurar, tá? Tem algumas até de outros países, tá? Que são melhores que o Brasil nisso, nessa questão, e que tem listas gigantes. Você não precisa saber a outra língua, porque é tudo matemática, é só número, você só vai resolver, entendeu? O máximo você joga no Google Tradutor enunciado lá e tem lá uma bateria de 50 questões. Cara, você tem que saber fazer divisão no algoritmo de divisão, trabalhar com número decimal. Isso é o começo. Se você não souber, tiver um domínio muito bom disso, tiver afiado nisso, você não vai passar para frente, não vai resolver uma questão de geometria plana, espacial muito menos, uma equação do primeiro grau, porque nem cai do segundo, no edital que eu olhei, não vai entender bem a álgebra, que lida com aquelas abstrações das variáveis, sabe? Então eu acho assim, cara, nós estamos no dia 2/2. Eu vou tentar procurar esse material, eu não posso prometer nada aqui, entendeu? Eu tenho que cuidar de mim primeiro, antes de cuidar dos outros, mas eu gosto muito de ajudar e tenho muito interesse nesses assuntos. Vou tentar achar aí uma lista, várias listas, em que vocês possam praticar, né? E ao mesmo tempo ir lendo o seu material lá de matemática. Eu tenho certeza que fazendo isso, vocês vão subir pelo menos um degrau a mais, se não 2 degraus ou 3, entendeu? Tem que entender que matemática é quase tipo academia, entendeu? Você tem as séries que você tem que cumprir e que no começo você não aguenta uma série muito longa, depois você vai ampliando, é assim. E em 3 meses, como o conteúdo do MP para técnico em matemática não é um conteúdo também, não é nada demais, entendeu? O que acontece é que algumas pessoas têm muita dificuldade. Em 3 meses dá para você se desdobrar e reverter isso aí. E tem por último outro assunto que é a questão das vagas, né? Como eu estava conversando com um companheiro lá no grupo. Realmente o MP não é de chamar muito, mas cara, vale muito a pena se envolver, fazer a prova, se dedicar. Se não der nessa prova, você já vai ter um excelente preparo para a próxima, vai ter prova para a defensoria ano que vem, são cargos similares, com salários similares, tá?
A defensoria paga um pouco menos, mas o vale da defensoria é mais alto que o vale do MP. Então, no final, fica mais ou menos a mesma coisa. São excelentes locais para se trabalhar, na minha opinião. O MP eu não conheço, né, na verdade. Eu conheço o pessoal que trabalha no MP lá no fórum, mas eu não entro lá. Entro até, mas não participo do trabalho. Entro para falar com o cara, para dar um alô, tomar um café, coisas assim. Mas imagino que seja. No fórum, por exemplo, o ambiente é super agradável, muito agradável mesmo. Núcleos de primeiro atendimento para a defensoria já não são tão agradáveis, mas são ossos do ofício, né? Eu tive que passar um período lá e, enfim, foi bem puxado. Mas faz parte, né? A gente está na chuva para se molhar. Então é isso, tá? Eu vou indo por aí e vou preparar mais um vídeo ainda para hoje, mas eu estou ainda decidindo se vai ser constitucional, administrativo ou se eu começo a AFO hoje, tá? Eu vou decidir isso aí, vou almoçar e aí mais tarde a gente se vê, tá? Forte abraço aí, espero que vocês tirem proveito aí do vídeo, tá? Eu estou me divertindo muito. Um abraço.